A noite estava pesada de chuva, e o ar ao redor da mansão estava cheio de um silêncio tão forte que poderia cortar a pele. Dentro do luxuoso quarto, Amélia, grávida de 6 meses, dormia profundamente. Seu rosto carregava o tipo de inocência que só uma mulher que espera a vida poderia ter. Ela agarrou a barriga, sem saber da escuridão crescia a poucos metros dela. David, seu marido, estava perto da janela. Os relâmpagos lá fora brilhou em seu rosto, revelando olhos frios que não carregavam mais amor. Apenas cálculo. Em sua mão ele segurava uma arma. Seus dedos roçaram o cano como se estivesse acariciando uma amante. E de uma forma distorcida ele estava, porque o verdadeiro amante em seu coração não era mais Amélia. Era Lisa. Lisa, uma mulher impressionante, mulher com ambição estampada em seu sorriso afiado, aproximou-se dele. Seu perfume encheu o quarto, sufocando o calor que deveria pertencer à casa de Amélia. Você sabe o que precisa ser feito, sussurrou Lisa, sua voz como veneno envolto em seda. Depois que ela se for, tudo será nosso. A casa, a dinheiro, a herança, e ninguém vai ficar no nosso caminho. O maxilar de David se apertou. Ele olhou para Amélia, corpo adormecido. Uma onda de hesitação cintilou em seus olhos por uma fração de segundo. Mas a mão de Lisa deslizou em seu ombro, pressionando-o para a frente. Ela é fraca. Ela é ingênua. Ela confia em você, Lisa disse com um sorriso cruel. Faça isso agora e finalmente seremos livres. O trovão rugiu lá fora, quase como se os próprios céus estivessem protestando. David levantou a arma. Sua mão tremia não por medo, mas sim pela descarga de adrenalina. Ele imaginou uma nova vida com Lisa. Riqueza, liberdade, paixão. Mas para alcançar com isso, Amélia teve que desaparecer. A arma estalou quando ele a engatilhou. O som perfurou o silêncio da sala. Amélia se mexeu levemente em seu sono, murmurando baixinho, como se o bebê dentro dela sentisse o perigo pairando sobre sua cabeça. A mão dela roçou a barriga protetoramente. Por um momento, Dave congelou. Lembranças do dia do casamento, Delariso, sua gentileza. Eles brilharam em sua mente, mas a voz de Lisa cortou tudo. Faça isso, David. Faça agora. O relógio na parede tic-taqueava alto. Cada segundo se estendendo como uma eternidade. A chuva batia nas janelas como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. David ergueu a arma mais alto, o cano agora apontado diretamente para a mulher que carregava seu filho. Seu dedo apertou em torno do gatilho. Sua respiração ficou mais pesada. A escolha estava diante dele. Vida ou morte, lealdade ou traição, humanidade ou ganância. No silêncio, uma gota de suor deslizou por sua têmpora. Ele sussurrou baixinho. Este é o único caminho. O quarto escureceu enquanto a tempestade lá fora engolia os últimos vestígios do luar. O aperto de David na arma era inabalável agora, e então o som ensurdecedor de um tiro explodiu pela noite, destruindo o frágil pedaço para sempre. O sol da manhã rompeu a forte tempestade da noite anterior. Mas para Amélia, a luz havia se tornado algo frágil. Ela acordou lentamente, a dor surda em seu corpo, lembrando-a de que a gravidez nunca foi fácil. Com apenas 28 anos, Amélia sempre sonhou em ser uma mãe, de criar um lar acolhedor e cheio de risos. No entanto, nos últimos meses, o sonho começou a parecer mais um fardo que ela carregava sozinha. Sua vida parecia perfeita vista de fora. Ela morava em uma grande mansão casada com David, um homem que todos consideravam charmoso e bem-sucedido. Para os vizinhos, Amélia era a esposa sortuda que tinha tudo. Riqueza, beleza e um bebê a caminho. Mas a portas fechadas, sua realidade era muito diferente. O afeto de David havia esfriado. Seus olhos antes amorosos agora a olhavam com aborrecimento, como se ela fosse um peso que o segurava. Amélia tentou esconder a verdade dos pais. Eles frequentemente ligavam perguntando como ela estava, mas ela sempre forçava um sorriso dizendo, estou bem, está tudo bem. Ela não queria que eles se preocupassem, especialmente sua mãe, que sempre carregou a família com força. Até Clara, sua irmã mais velha, uma advogada impetuosa com olhos que enxergavam através de mentiras, percebeu que algo estava errado. Isaac, você parece cansada, Amélia, Clara disse uma noite ao telefone, mas Amélia apenas riu, insistindo que estava feliz. Na verdade, ela estava exausta. Cada passo parecia pesado, cada noite solitária. Ela se lembrava de como nos primeiros dias de seu casamento, David foi gentil. Ele beijou sua testa, prometeu-lhe o mundo e disse a ela que ela era tudo para ele.
Ela se agarrou a essas memórias, convencendo-se de que talvez, apenas talvez, as coisas voltariam a ser como eram antes. Sua maior fonte de esperança era a vida que crescia dentro dela. Ela se sentava ao lado da janela por horas, apoiando a mão na barriga, sussurrando para o filho que ainda não havia nascido. Você é minha luz, ela dizia suavemente. Não importa o que aconteça, eu vou te proteger. Mas no fundo, Amélia sentia as rachaduras se alargando em seu mundo. David chegava em casa mais tarde todas as noites, cheirando a um perfume caro que não era dela. Ele descartou suas perguntas com irritação, às vezes rispidamente, às vezes ignorando-a completamente. Amélia chorou silenciosamente em um chuveiro, deixando a água lavar suas lágrimas para que ninguém pudesse ver sua dor. No entanto, mesmo em seu sofrimento, Amélia portava-se com uma graça serena. Na escola local onde costumava dar aulas antes de tirar licença maternidade, as crianças ainda a adoravam. Os pais falavam com carinho de seu coração gentil. Todos admiravam Amélia. Mas nenhum deles sabia a tempestade que ela enfrentou dentro de sua própria casa. Naquela manhã, enquanto ela dobrava roupas de bebê que ela havia comprado em segredo, Amélia colocou um macacãozinho minúsculo contra a barriga e sorriu em meio às lágrimas. Ela sussurrou: "Nós ficaremos bem. Eu prometo." Ela não tinha ideia de que naquele exato momento David estava com Lisa planejando sua queda. E enquanto Amélia cantarolava uma canção de ninar para seu bebê ainda não nascido criança, a mão do marido pousou mais uma vez na arma escondida dentro da mansão. A esperança de Amélia por uma vida pacífica futuro estava prestes a colidir com um pesadelo que ela nunca poderia imaginar. Clara sempre foi a mais velha protetora irmã. Aos 34 anos, ela se portava com a confiança de uma mulher que lutou para abrir caminho na vida. Como uma mulher de sucesso advogada, Clara havia se treinado para ler as pessoas, detectar mentiras e lutar pela verdade. No entanto, quando se tratava de Amélia, não foi o treinamento que lhe deu a percepção. Foi o amor. Ela podia sentir quando algo estava errado com sua irmã, mesmo quando Amélia não dizia nada. Naquela semana, Clara passou na mansão sem aviso prévio. A visão que a saudou deixou-a arrepiada. Amélia estava na grande cozinha dobrando roupa com as mãos trêmulas. Ela forçou um sorriso ao ver Clara. "Você não me disse que você viria", disse Amélia suavemente, sua voz tentando soar alegre. Clara colocou sua bolsa no chão e estudou a irmã com atenção. "Eu queria te surpreender, mas Amélia, você está pálida. Está comendo o suficiente? O David está cuidando de você?" Amélia evitou o olhar dela, colocando o cabelo atrás da orelha. "Estou bem, sério. Só estou cansada, só isso." Mas Clara notou o pequeno tremor em suas mãos e o olhar distante em seu rosto. Olhos. Quando David entrou momentos depois, os instintos de Clara se aguçaram. Ele cumprimentou-a educadamente, mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Havia algo escuro, algo frio por baixo sua superfície polida. Ele colocou um braço possessivo em volta de Amélia, mas o gesto pareceu forçado, quase como uma apresentação em benefício de Clara. Após uma breve conversa, David se desculpou dizendo que tinha negócios a tratar. Assim que ele saiu, Clara se virou para a irmã. "Amélia", ela sussurrou, abaixando a voz. "Algo não está certo. Eu sinto, me diga a verdade. O que está acontecendo entre você e o Davi?" Amélia balançou a cabeça rapidamente com os olhos cheios de lágrimas, recusando-se a deixá-las cair. "Por favor, Clara, não pergunte. Eu só quero paz por enquanto." Ela abraçou a barriga instintivamente, como se estivesse se protegendo seu filho da conversa. O coração de Clara doeu. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a de Amélia. "Escute-me. Se ele está te machucando, se ele está te fazendo sentir insegura, você precisa me contar. Eu não vou deixar ninguém te destruir." Mas Amélia puxou a mão dela delicadamente, forçando um sorriso. "Você se preocupa demais." "Sério, estou bem." Clara deixou a mansão naquela noite inquieta. Enquanto caminhava até o carro, olhou para trás, para os altos portões de ferro. Suas entranhas gritavam que algo sinistro se escondia dentro daquelas paredes. Ela vira isso nos olhos de Dave, no silêncio de Amélia, no peso do ar ao redor da casa. Mais tarde naquela noite, Clara estava sentada em seu apartamento folheando documentos legais arquivos, mas sua mente continuava voltando para sua irmã. Ela se lembrou de como, quando crianças, Amélia sempre se agarrou a ela durante tempestades. Clara havia prometido naquela época que sempre protegeria sua irmãzinha. Essa promessa ecoou em sua mente agora mais alto do que nunca.
Clara se serviu de um copo d'água e olhou pela janela. Seus instintos disse a ela que o perigo estava mais perto do que Amélia imaginava. Ela ainda não tinha provas, mas algo lá no fundo a incitava para agir. E assim que Clara resolveu se aprofundar na vida de David, ela tropeçou em um detalhe que a congelou o sangue. Lisa entrou na vida de David como uma faísca no escuro. E logo ela se tornou o fogo que queimava tudo em seu caminho. Para quem estava de fora, ela parecia deslumbrante. Cabelos longos e escuros, olhos verdes e um sorriso que poderia desarmar até o homem mais cauteloso. Mas por trás dessa beleza se escondia uma perigosa fome. Lisa não estava apenas em busca do amor. Ela estava em busca do poder, da riqueza e da emoção de deste. Mansão sem ser convidada. Amélia, ainda usando seu vestido macio de maternidade, abriu a porta com confusão. Lisa, o que você está fazendo aqui? Amélia a conheceu uma vez antes, apresentada como parceira de negócios de David. Amélia tinha sido educada como sempre, mas havia algo sobre a presença de Lisa a perturbava. Lisa sorriu docemente, carregando uma caixa de doces. Eu estava na vizinhança e pensei em passar por aqui. Só uma visita amigável. Seu tom era doce, mas seus olhos brilhavam com algo penetrante, algo que Amélia não conseguia identificar. Lá dentro, Amélia ofereceu chá. Sentaram-se juntos na elegante sala de estar. Lisa olhou ao redor, observando os móveis caros, as fotos de família nas paredes, as roupas de bebê dobradas cuidadosamente no sofá. O ciúme se contorceu dentro de seu peito, mas seu sorriso nunca vacilou. Você deve estar animado, disse Lisa tomando um gole de chá. Um bebê no maneira. Uma casa tão grande, um marido tão bonito. Você realmente tem tudo. Amélia corou suavemente, colocando a mão em sua barriga. Sim, me sinto abençoada. David e eu estamos conseguindo. Suas palavras foram cuidadosas, como se não quisesse revelar muita coisa. Lisa se inclinou para a frente, a voz baixa. Mas o casamento pode ser complicado, pode? Os homens ficam inquietos. Eles querem mais do que já têm. Às vezes até querem liberdade. O comentário feito o coração de Amélia disparou. Ela forçou um sorriso, mas não conseguiu esconder o brilho de preocupação nos olhos. Lisa viu e por dentro ela sorriu triunfante. Plantar sementes de dúvida era o primeiro passo para destruir uma mulher. Nesse momento David entrou. Seus olhos se arregalaram quando viu Lisa sentada confortavelmente com Amélia. Lisa, ele disse rapidamente com a voz firme. Eu não esperava você. Lisa se levantou, passando por Amélia como se ela não estivesse lá. Ela deu um beijo em a bochecha de David, demorando um pouco mais. Surpresas podem ser divertidas, ela sussurrou. Amélia congelou, o peito apertando enquanto observava a troca. David evitou o olhar dela, mas a verdade pairava pesadamente no ar. Lisa saiu logo depois, seus saltos batendo contra o chão de mármore. Antes de sair, ela se virou para Amélia com um sorriso que parecia mais um aviso do que uma despedida. E naquele sorriso arrepiante, Amélia percebeu que Lisa não estava apenas uma visitante. Ela era a tempestade que ameaçava destruir seu mundo inteiro. As luzes da cidade brilhavam através das janelas escuras da elegante suíte do hotel. Era o tipo de lugar destinado a luxo. No entanto, esta noite estava encharcado de pecado. David sentou-se no sofá de couro, seu gravata afrouxada, um copo de uísque na mão. Em frente a ele, Lisa estava preguiçosamente esparramada na cama. Uma perna cruzada, outra, um vestido vermelho brilhando sob a luz fraca. Você está hesitando de novo, Lisa disse com a voz áspera, apesar do sorriso brincalhão. Toda vez que você vê o rosto dela, você vacila. Você a ama, David, ou você está fraco demais para terminar o que começamos? David cerrou os dentes. Ele virou o uísque de uma vez, engolir em seco antes de bater o copo na mesa. Eu não a amo, não mais. Mas ela está carregando meu filho. Isso complica as coisas. Lisa riu friamente, o som ecoando como vidro quebrado. Criança? Não seja ridículo. Essa criança não passa de uma corrente que te prende. Você realmente quer passar o resto da vida preso naquela casa, ouvindo suas canções de ninar e choro de bebê? Ou você quer liberdade, riqueza e eu? Os olhos de David ardiam em conflito. Ele olhou pela janela para a vasta cidade abaixo, depois de volta para Lisa. Você faz parecer tão simples. É simples, Lisa ronronou, saindo da cama e caminhando em sua direção. Ela se inclinou para perto, seus lábios roçando a orelha dele. Tudo o que você precisa fazer é puxe o gatilho. Um tiro e Amélia se foi, sem divórcio complicado.
Sem divórcio compartilhado, bens, sem batalhas judiciais, tudo. Esta mansão, o dinheiro, a herança do seu pai se torna sua. Nossa. Dela as palavras o cravaram como ganchos. Ele pensou no sorriso gentil de Amélia, no jeito como ela ainda o olhava com confiança. Apesar de sua crueldade, uma parte dele sentiu uma pontada de culpa, mas o toque de Lisa a apagou. Suas mãos deslizaram sobre seus ombros, aterrando-o em seu mundo de desejo e ganância. Onde? David finalmente perguntou, seu voz baixa, resignada. Os olhos de Lisa brilharam de triunfo. Fora da mansão. Tem que parecer um acidente, como um assalto que deu errado. Ninguém vai desconfiar de você. Ela é frágil, vulnerável. Um tiro e acabou. David recostou-se, fechando os olhos. A imagem de Amélia dobrando roupas de bebê passou pela sua mente. Mas ele a afastou. Longe. Ele já havia feito muitos compromissos em sua vida, mas este era o ponto sem volta. Lisa pressionou os lábios dela contra o pescoço dele. Pense nisso, querido. Com ela longe podemos recomeçar. Chega de esconderijos, chega de mentiras. Só nós, ricos e imparáveis. O relógio tic-taqueou alto no silêncio que se seguiu. David finalmente expirou. Seu voz quase inaudível. Tudo bem, eu faço isso. Lisa sorriu, com um brilho malicioso nos olhos. Ela sabia que tinha vencido. Enfiou a mão na bolsa e tirou uma pequena pistola embrulhada em seda. Colocou-a na mão de David e mão. Ela sussurrou. Isso nos dará tudo. David olhou fixamente para a arma, seu reflexo o encarando de volta ao metal polido. E naquele momento ele não percebeu que, ao planejar a morte de Amélia, ele não estava cavando o que ela queria. Túmulo. Mas o seu. A noite parecia mais fria do que o normal dentro da mansão. Embora a lareira estivesse acesa, Amélia sentou-se silenciosamente à mesa de jantar, com as mãos cruzadas sobre a barriga inchada. Ela passou o dia preparando o prato favorito de David refeição, frango assado, purê de batatas e uma garrafa de seu vinho preferido. Ela esperava desesperadamente que talvez esta noite fosse diferente. Talvez ele olhasse para ela do jeito que antes olhava, com ternura em vez de desdém. Mas quando David entrou, seu rosto já estava escuro. Ele jogou o paletó descuidadamente em uma cadeira e afrouxou a gravata, evitando o olhar dela. Lisa, o perfume grudava nele como um lembrete cruel. Amélia percebeu imediatamente, embora tenha se esforçado para manter a calma. O jantar está pronto, disse ela suavemente com a voz carregada de esperança. David olhou para a mesa e depois zombou. Frango de novo. Você não se cansa disso? Acha que é isso que um homem como eu merece? As palavras a cortaram como facas. Amélia baixou o olhar com a garganta apertada. Pensei. Você gostava disso. Ele riu amargamente, despejando uma taça de vinho para si mesma. Isso foi há anos. Você se tornou previsível, Amélia. Chato. Seu peito doía, mas ela se conteve com postura. Ela não podia chorar. Não agora. Pelo bem do bebê, ela tinha que se manter forte. Ela estendeu a mão, tentando diminuir a distância entre eles. David, eu sei que as coisas têm sido difíceis ultimamente, mas estamos prestes a ser pais, não é mesmo? Pare. Ele retrucou, batendo o copo na mesa. Vinho tinto espirrou a toalha branca, manchando-a como sangue. Não fale daquela criança como se isso mudasse alguma coisa. Você acha que ter um bebê vai nos consertar? Você está delirando. Amélia prendeu a respiração. A única coisa que lhe deu esperança, seu filho ainda não nascido, não significava nada para ele. Sua mão instintivamente cobriu sua barriga, protegendo seu bebê de suas palavras cruéis. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela piscou para afastá-las, recusando-se a deixá-lo vê-la quebrar. Estou tentando, David. Ela sussurrou com a voz trêmula. Estou tentando nos manter juntos. Por você, por nossa família. Ele se aproximou, seu rosto contorcido de desprezo. Família? Você acha que está me dando uma família? Está me dando uma sentença de prisão. A crueldade nas palavras dele a destruiu, mas Amélia permaneceu em silêncio, engolindo sua dor. Em seu coração, ela disse a si mesma que não suportaria essa humilhação por nada. David não existia mais. Ela estava suportando isso pela pequena vida que havia dentro dela. Aquela criança era sua força, sua razão para continuar respirando, mesmo quando seu mundo estava desabando. David empurrou sua cadeira para trás rudemente, deixando a refeição intocada. Não me espere acordada. Vou sair. A batida da porta da frente ecoou por toda parte. A mansão, deixando Amélia sozinha no silêncio sufocante.
Ela olhou para a toalha de mesa manchada. Suas lágrimas finalmente caindo. Pela primeira vez ela sussurrou para seu filho ainda não nascido com voz quebrada: "Eu vou te proteger, mesmo que isso me destrua." E lá fora, escondido nas sombras do jardim, Clara observava pela janela, com o coração partido ao testemunhar a dor da irmã. O que Clara viu a seguir que confirmaria seus piores temores sobre as verdadeiras intenções de David. A mansão brilhava com uma luz dourada que noite. A longa mesa de jantar posta com talheres de prata polidos e copos de cristal. Amélia, embora cansada, havia preparado o jantar com cuidado. Ela queria que o jantar voltasse a ser em família, para lembrar David de que ainda havia algo que valia a pena salvar. Seus pais viriam com Clara, e ela esperava que a presença deles poderia suavizar a frieza do marido. Mas quando a campainha tocou, o coração de Amélia afundou. Ao lado de David estava Lisa, envolta em um vestido preto elegante, sua beleza deslumbrante, mas sufocante. "Tá, I know. Espero você não se importa", disse David casualmente, seu braço roçando no de Lisa. Lisa estava por perto, e pensei que ela poderia se juntar a nós. Amélia congelou, seu sorriso educado mascarando a tempestade interior. Claro, ela respondeu suavemente com a voz trêmula. Ela podia sentir os olhos de Clara queimando em David, já sentindo o insulto escondido em seu gesto. O jantar começou desajeitadamente. A mãe de Amélia elogiou o cordeiro assado, tentando aliviar o rumor. "Você se superou de novo, Amélia." "Está uma delícia." "Obrigada, mãe", disse Amélia, forçando um sorriso. "Esteja aqui", ele rosnou. "Isso não é da sua conta." Clara deu um passo à frente com a voz firme, embora seu coração trovejou em seu peito. "É da minha conta quando a vida da minha irmã está em jogo." "Você acha que eu não sei o que você está fazendo?" "Eu vi as contas, David. As transferências para o exterior, as noites naquele hotel com a Lisa. Eu sei tudo." Os olhos de David se estreitaram, a raiva fervendo sob a superfície. "Você não sabe de nada." Clara segurou a mão de Lachão sem tirar os olhos dos dele. "Eu sei o suficiente. O suficiente para te destruir no tribunal. O suficiente para garantir que você nunca veja a luz do dia", voltou. Amélia, tremendo, sussurrou em meio às lágrimas. "David, por favor. Este não é você. Podemos consertar as coisas." Aquelas palavras eram desesperadas, mas Clara sabia que eram um desperdício. O homem parado diante delas não era o marido de Amélia, uma vez amado. Ele era um estranho, envenenado pela ganância e luxúria. David riu amargamente, apertando seu aperto no arma. "Conserte as coisas. Não há mais nada para consertar. Você é sempre fraca, Amélia. E você, Clara, sempre se intrometendo. Acha que pode me impedir?" Clara deu mais um passo para a frente. "Se você puxar esse gatilho, David não perderá apenas sua liberdade. Perderá tudo. Sua reputação, o nome da sua família, seu império e Lisa. Você realmente acha que ela ficará com você quando você não for nada mais que um fugitivo?" Pela primeira vez, um lampejo de dúvida cruzou seu rosto. Lisa, a lealdade era superficial. As palavras de Clara eram mais profundas do que o "por favor" de Amélia jamais conseguiria. Aproveitando o momento, Clara se aproximou, movendo as mãos sutilmente em direção ao celular, escondido no bolso. "Acabou, David. Vá embora enquanto pode. Não cometa esse erro." Mas o David, olhos ardiam de desespero. Ele olhou para Amélia com os olhos arregalados e cheios de terror, e depois de volta para Clara com o queixo cerrado. Com um desafio. Suas mãos tremiam, divididas entre a rendição e a destruição. Amélia soluçava, agarrando a barriga. "Por favor, David, se não por mim, pelo nosso bebê." A sala estava eletrizada de tensão. Uma palavra errada, um tique nervoso, dedo, e o sangue mancharia as paredes da mansão para sempre. David ergueu a arma mais alto, sua decisão pendendo para a escuridão, quando de repente um estrondo alto vindo do andar de baixo sacudiu toda a casa, seguido pelo rugido de um poderoso motor lá fora. O estrondo ecoou pela mansão, sacudindo todos dentro do quarto. David girou em direção à porta, a arma ainda apertada em sua mão, seus olhos se estreitando em alarme. Clara instintivamente se aproximou para Amélia, protegendo-a como se seu corpo sozinho pudesse proteger sua irmã de uma bala. Momentos depois, o som pesador de botas atingiram a escada de mármore. O barulho ficou mais alto, imponente, inflexível. Então as portas do quarto se abriram aberto e lá estava ele, Richard Hale, o bilionário recluso conhecido em toda a cidade. Alto, ombros largos, vestido com um terno sob medida que brilhava mesmo sob a luz fraca.
A presença de Richard preenchia Ozala como uma força da natureza. Seus olhos penetrantes captaram a cena instantaneamente. Amélia tremendo na cama, Clara em pé, desafiadora, e David com a arma erguida em pânico. Largue isso, disse Richard firmemente, sua voz calma, mas estrondosa. Os lábios de David se curvaram. Que diabos você está, o que você está fazendo aqui? Richard deu um passo à frente sem hesitar. A verdadeira questão, David. O que você está fazendo? Apontando uma arma para sua esposa grávida? Já vi o suficiente para saber que você não é um homem. Apenas um covarde com uma arma. Os olhos de Amélia se arregalaram em choque. Ela já havia conhecido Richard uma vez em uma instituição de caridade anos atrás. Ele era distante, intocável. Um homem que existia num mundo acima do dela. Mas agora ali estava ele, entre ela e a própria morte. A mão de David tremia ligeiramente. Mas sua arrogância persistiu. Fique longe disto, Richard. Esta é a minha família, a minha casa. Você não tem o direito de interferir. A expressão de Richard não mudou. A voz ficou mais baixa, mais fria. Você perdeu o seu direito no segundo em que decidiu trocar o amor pelo assassinato. A tensão na sala apertou como uma corda. Os olhos de Clara dispararam para Richard silenciosamente, implorando-lhe para manter David distraída. Ela sabia que um movimento errado poderia terminar em tragédia. David riu, embora parecesse mais desespero. Você acha que dinheiro lhe dá poder aqui? Isso é entre mim e ela. Ele gesticulou para Amélia com a arma e ela estremeceu. O maxilar de Richard endureceu. Você tem razão. É entre você e ela. Mas não vou deixar uma mulher, especialmente uma mãe, ser massacrada na frente de seu filho. O impasse se estendeu por toda parte. Batimentos cardíacos mais altos que a tempestade lá fora. A respiração de Amélia era ofegante, e sua mão agarrava a de Clara com força. Sussurrou. Por favor, não o deixe fazer isso. Os olhos de Richard suavizaram-se brevemente ao encontrar os dela. Pela primeira vez em anos depois, Amélia viu algo humano em seu olhar. Compaixão, fúria e um voto não dito. Então Richard agiu. Com a velocidade da luz, ele avançou agarrando o pulso de David. A arma disparou. O tiro foi ensurdecedor. A bala alojou-se na parede a centímetros da cabeça de Clara. Amélia gritou. Clara se abaixou. Richard torceu o braço de David. A arma fazendo barulhão no chão. Os dois homens lutaram violentamente, batendo contra os móveis, a lâmpada quebrando. O vidro se espalhando pelo chão. David rugiu de raiva, lutando com a força de um homem desesperado. Mas Richard era mais forte, alimentado não pela ganância, mas pela convicção. Ele prendeu David contra a parede, punho levantado, quando de repente o som das sirenes da polícia soou lá fora, seu vermelho e luzes azuis inundando as janelas da mansão. O caos dentro da mansão era ensurdecedor. A polícia invadiu pelos corredores, gritando ordens enquanto Richard lutava com David no chão, até que os policiais arrancaram a arma de suas mãos. Clara ficou paralisada, apertando o peito, o coração batendo forte pelo momento de quase morte. Mas em meio ao barulho, Amélia soltou um grito fraco, seus joelhos dobraram enquanto seu corpo balançava. Clara! Ela sussurrou fracamente, uma mão agarrando sua barriga inchada, seu rosto sem cor, suor batendo em sua testa. Então, antes que alguém pudesse reagir, Amélia caiu no chão. Amélia! Clara gritou, abaixando-se ao lado dela. Ela embalou a cabeça da irmã, o pânico inundando suas veias. Fique comigo, por favor, fique comigo. Richard se virou, sua expressão se contraindo em alarme. Ele correu para a frente, ajoelhando-se ao lado deles. Ela está perdendo muito sangue, disse ele com a voz urgente, mas controlada. Suas mãos se moviam rapidamente, aplicando pressão no ferimento de Amélia, onde a bala a atingiu de raspão durante a luta. Os policiais chamaram para uma ambulância, mas Richard não esperou. Não há tempo. Ele rosnou pegando Amélia em seus braços. Ele a carregou sem esforço, seu terno já manchado com o sangue dela. Clara seguiu logo atrás, com lágrimas escorrendo enquanto implorava à irmã para se segurar. Lá fora, o vestido preto de Richard da limusine rugiu e ganhou vida. Ele deslizou para o banco de trás com Amélia nos braços, gritando para o motorista. Para St. Mary's Hospital agora. Não pare por nada. O carro avançou, os pneus cantando contra o pavimento molhado. Dentro da limusine, a atmosfera era sufocante. A respiração de Amélia vinha raso e irregular. Seus lábios tremiam enquanto ela sussurrava. Meu bebê, por favor, salve meu bebê. O coração de Richard se apertou. Ele não era um homem que permitia que a emoção o dominasse.
mas segurar Amélia naquele momento, ao vê-la lutar pela vida e pela vida do filho, algo dentro dele mudou. Ele tirou uma mecha de cabelo dela rosto, a voz firme, porém firme. Você vai ficar bem. Não vou deixar nada acontecer com você ou com seu filho. Clara agarrou a mão de Amélia com força, as lágrimas caindo sobre seus dedos entrelaçados. Você não pode me deixar, Amélia. Você está me ouvindo? Você sobreviveu a muita coisa para desistir agora. Lute. Por favor, lute. A limusine passou em alta velocidade pelos semáforos vermelhos, buzinando enquanto os carros desviavam para evitar o veículo em alta velocidade. Cada segundo parecia como uma eternidade. As pálpebras de Amélia tremeram, suas forças se esvaindo. Ela mal conseguia ouvir os gritos de Clara ou as garantias constantes de Richard. Em sua mente ela viu flashes, sua infância, os sorrisos calorosos dos pais, o dia em que ela disse sim, e a primeira vez que sentiu o bebê chutar. Ela sussurrou uma última palavra quase inaudível. Esperança. Richard se aproximou com o maxilar tenso. Espere só um pouquinho mais. A limusine parou bruscamente em frente ao hospital. Médicos e enfermeiros correram com uma maca puxando Amélia dos braços de Richard. Eles a levaram para dentro, gritando. Ord, pressão arterial caindo. Preparem o O. Precisamos de sangue, imediatamente. Clara tentou segui-la, mas uma enfermeira a impediu. Sinto muito. Você não pode vir. Richard ficou ao lado de Clara com os punhos cerrados e o rosto sério, enquanto as portas duplas se fechavam com estrondo. E do outro lado daquelas portas, a vida de Amélia e a vida de seu filho ainda não nascido estavam por um fio. O corredor do hospital estava inundado por uma luz branca e forte. No entanto, para Clara e Richard, parecia o lugar mais escuro da terra. Amélia correu para a sala de cirurgia de emergência, seu sangue deixando um rastro vermelho no chão. As portas da sala de cirurgia fechou com força, deixando para trás apenas o som assombroso de máquinas e vozes abafadas. Clara sentou-se tremendo em uma nas cadeiras de espera, com a cabeça enterrada nas mãos. Ela não pode morrer, Richard. Não assim. Não depois de tudo. Richard ficou rígido, seu corpo alto tenso com fúria contida. Seus punhos estavam tão cerrados que os nós dos dedos ficaram. Carela sempre soube que David era fraco demais, hesitante demais para terminar o trabalho. Mas ela era diferente. Ela era implacável, eficiente e imparável. Se Amélia sobrevivesse, tudo pelo que Lisa trabalhou entraria em colapso. Mas se Amélia morresse silenciosamente nesta cama de hospital, tudo ainda poderia ser salvo. Ela deslizou para dentro silenciosamente, seus passos suaves como sussurros. A voz de Richard ecoou enquanto ele virava as costas para o quarto. Clara se mexeu levemente, mas não acordar. Os olhos de Lisa brilharam enquanto ela se aproximava da cama, sua mão apertando a seringa escondida em seu bolso. Amélia se mexeu, suas pálpebras se abrindo fracamente. Sua visão turva captou uma figura parada perto dela, mas ela não conseguia se concentrar. Clara. Ela sussurrou fracamente. Lisa se inclinou, seus lábios roçando os de Amélia Aurélia. Não, querida, Clara não. Os olhos de Amélia se arregalaram em choque e sua voz fraca tremia. Você? O que você está fazendo aqui? O sorriso de Lisa se alargou, cruel e impiedoso, terminando o que David não conseguiu. Sua mão escorregou do bolso, a seringa brilhando sob a luz fraca. Ela a pressionou perto o braço de Amélia, sua voz baixa e venenosa. Isso vai ser rápido. Ninguém jamais saberá. Os lábios de Amélia se entreabriram em um suspiro desesperado. Sua mão se contraiu, estendendo-se para Clara. Mas sua irmã permaneceu adormecida, sem saber do perigo pairando a centímetros de distância. Lisa apertou o aperto, pronta para enfiar a agulha. Mas naquele momento a voz de Richard cortou através da sala como uma lâmina. O que diabos você está fazendo? Lisa congelou. Richard estava atrás dela agora. Seu telefone caiu no chão, seus olhos brilhando de fúria. Sua figura imponente projetava uma sombra sobre ela. E naquele instante, a fria compostura que ela carregava vacilou. Clara acordou sobressaltada, seus olhos se arregalando enquanto ela viu Lisa pairando sobre Amélia com a seringa. Ela pulou da cadeira e gritou. Afaste-se dela! Girou, o pânico estampando seu rosto. Mas ela não estava pronta para se render, porque antes que alguém pudesse impedi-la, Lisa avançou com a seringa, mirando direto no peito de Amélia. Seringa cortou o ar, brilhando sob a luz forte do hospital. O tempo pareceu desacelerar enquanto Lisa se lançava em direção ao cama, seu rosto contorcido de desespero.
Clara gritou, sua voz ecoando o corredor. Richard se moveu como um raio, agarrando o pulso de Lisa no meio do impulso, a agulha parando a poucos centímetros acima do peito de Amélia. Solte! Lisa sibilou, seu corpo tremendo de raiva. Ela se contorceu violentamente tentando se libertar do aperto de ferro de Richard, mas sua força a dominou, forçando a mão de volta. Clara correu para o lado de Amélia, abraçando a irmã com força. Está tudo bem, Amélia. Você está segura. Nós temos você. Mas os olhos arregalados de Amélia contavam outra história. O medo a consumia, mas algo mais se mexeu embaixo dele. Pela primeira vez desde que seu pesadelo começou, ela sentiu um fogo acender em seu peito. Ela estava vítima, a sofredora silenciosa, a mulher que suportou a humilhação por causa do seu filho ainda não nascido. Mas mentir ali com Lisa pairando sobre ela como um abutre? Amélia percebeu algo vital. Se ela não lutasse, ela iria perder tudo. Não. Amélia sussurrou, sua voz tremendo, mas se firmando a cada palavra. Não mais, Lisa rosnou, ainda lutando contra Richard. Fique abaixado, sua garotinha patética. Você não pode escolher como isso termina. Mas Amélia escolheu, invocando cada grama de força restante em seu corpo. Ela se levantou, sua mão disparando para agarrar o braço de Lisa. Seu aperto era surpreendentemente forte, surpreendendo até a si mesma. Com um impulso repentino, Amélia puxou Lisa para a frente, desequilibrando-a. A seringa escorregou de seus dedos, caindo inofensivamente no chão. Lisa engasgou, chocada com a reação de Amélia. Desafio. Você! A respiração de Amélia estava irregular, seu rosto pálido. Mas seus olhos ardiam com uma fúria que ninguém tinha visto antes. Você não vai tocar no meu filho. Ela cuspiu, com a voz trêmula de poder. Por um momento a sala congelou. As lágrimas de Clara caíam livremente enquanto o orgulho crescia em seu peito. Richard, a expressão também mudou. Ele esperava que Amélia cedesse, mas em vez disso ela estava se levantando. Lisa se debateu novamente, desesperada, para escapar. Mas Richard a jogou contra a parede, prendendo-a com força implacável. Chega! Ele leitiu, sua voz sacudindo o ar. Enfermeiras correram para o quarto, ofegantes com a cena. Claire apontou furiosamente. Ela tentei matar minha irmã. Chame a segurança agora. Lisa, ofegante, sorriu apesar de ter sido pega. Você acha que isso muda alguma coisa? David não vai desistir. Você ainda não está segura, Amélia. Amélia olhou feio para ela, com a mão protetora pressionada sobre a barriga. Talvez não. Mas não tenho mais medo de você. Os seguranças invadiram o local, arrastando Lisa para fora enquanto ela gritava palavrões pelo corredor. Sua voz estridente foi sumindo até que apenas o silêncio permaneceu, deixando Amélia, Clara e Richard nos destroços da tentativa de homicídio. Amélia afundou-se contra os travesseiros, tremendo de exaustão. Clara segurou sua mão com força, sussurrando. Eu sabia que você tinha isso, força em você. Eu sabia. Richard se aproximou. Sua voz baixa, mas firme. Ela está certa, Amélia. Hoje à noite você provou algo. Não importa o que joguem em você. Você é mais forte do que eles sempre serão. Amélia fechou os olhos, segurando a barriga. As lágrimas escorrendo suas bochechas. Mas desta vez, não eram apenas lágrimas de medo. Eram lágrimas de despertar. E enquanto Richard e Clara trocaram olhares preocupados, nenhum deles percebeu que David já havia escapado da custódia policial. A luz do sol da manhã derramava-se através das persianas do hospital, banhando o quarto de Amélia em ouro. Ela sentou-se ereta agora, seu corpo frágil envolto em cobertores com a mão pousada suavemente sobre a barriga. Dias se passaram desde o ataque de Lisa e, embora seu corpo ainda estivesse fraca, algo dentro de Amélia havia mudado. Ela não era mais a mulher silenciosa e submissa que suportava a humilhação por amor. Ela era uma mãe, uma sobrevivente e pela primeira vez sentiu-se como uma guerreira. Clara sentou-se ao lado dela, folheando documentos legais. David ainda está desaparecido. A polícia está procurando por toda parte, mas nós dois sabemos que ele não vai parar. Ele está desesperado demais. Amélia ouviu em silêncio, com o maxilar tenso. Lembrou-se dos olhos frios de David, do som do clique da arma, da traição que quase lhe custou a vida. A dor ainda era intensa, mas em vez de afogá-la, a alimentava. Então nos preparamos, disse ela, disse com firmeza. Se ele voltar, estarei pronta. Não serei vítima dele novamente. Richard, que estava parado em silêncio perto da janela, virou-se para encará-la. Ele estudou Amélia com um novo respeito em seu rosto olhos. Você quer dizer isso? Ele disse baixinho.
Amelia assentiu. Passei muito tempo sendo fraca pelo meu filho por mim mesma. Não posso mais ser aquela mulher. Clara apertou a mão dela. Lágrimas brotando nos olhos. Aquela era a Amélia que eu sabia que estava ali. Forte, corajosa, imparável. A voz grave de Richard interrompeu. Se você está falando sério, precisará de mais do que coragem. Precisará de proteção. E você precisará reconstruir. Não apenas sua força, mas seu poder. Amélia olhou para ele confusa. Poder? Richard se aproximou. O tipo de coisa que torna homens como David e Lisa impotentes. Influência, recursos, confiança. Eu posso só te ajudar, Amélia. Mas você terá que aceitar uma nova versão de si mesma. Nas semanas seguintes, Richard manteve sua promessa. Ele apresentou Amélia a aliados de confiança. Advogados, especialistas em segurança e até estilistas. Lentamente, peça por peça, Amélia começou a se desfazer de si mesma. Os vestidos simples de gestante e a postura tímida desapareceram. Com Clara com o incentivo e o apoio de Richard, Amélia se viu mais ereta, falando com mais firmeza, olhando no espelho e vendo não uma vítima, mas uma mulher renascida. Uma tarde, Clara trouxe um vestido sob medida, elegante, mas imponente. Experimente isso, disse ela com um sorriso. Amélia hesitou no início, mas quando ela o vestiu e viu seu reflexo, sua respiração ficou presa. Ela parecia majestosa, poderosa, como uma rainha ressurgindo das cinzas. O olhar de Richard permaneceu nela, admiração silenciosa, mas clara. Agora, ele disse suavemente, o mundo verá quem você realmente é. Amélia colocou a mão na barriga, sussurrando para o filho que ainda não nasceu. Nós vamos certo. Mamãe está mais forte agora. Seus olhos endureceram quando ela se virou para Clara. Deixe David vir. Deixe o mundo ver. Eu não tinha mais medo. Pela primeira vez, Clara sorriu com verdadeiro alívio. Então vamos derrubá-lo. Amélia assentiu com a determinação brilhando em seus olhos. Ela estava pronta para enfrentar Davi, pronta para reivindicar justiça, não apenas para si mesma, mas por cada momento que ele tentava roubar dela. Mas enquanto ela abraçava sua nova força ao longe, David planejava seu retorno com uma vingança mais feroz do que nunca. Enquanto Amélia começava a se curar e a recuperar as forças, Lisa ainda não havia terminado. Mesmo atrás das grades de uma cela temporária, ela encontrou maneiras de conspirar. Sua prisão virou manchete, mas em vez de vergonha, Lisa viu uma oportunidade. Com a ajuda de seu advogado e de alguns repórteres ávidos por um escândalo, ela elaborou uma nova história. Uma que retratava Amélia não como uma vítima, mas como uma manipuladora. Em poucos dias, os tabloides e sites de fofocas explodiram com manchetes chocantes. Amelia Hale fingiu ataque para obter simpatia e dinheiro. Grávida esposa manipula o coração do bilionário. Fotos de Amélia sendo levada para o hospital foram espalhadas na frente páginas acompanhadas de narrativas distorcidas. Lisa alegou que Amélia havia encenado o todo. Lisa sabe como manipular a mídia. Ela se apresenta como a mulher incompreendida e você como a esposa conivente. Clara cerrou os punhos. Podemos processá-la. Podemos encerrar isso legalmente. Richard balançou a cabeça. Ainda não. Se nós se reagir muito rápido, parecerá desespero. Precisamos de provas. Evidências inegáveis para destruir suas mentiras de uma vez por todas. Para todos. Amélia engoliu em seco com os olhos brilhando. Não me importo com as manchetes. Eu me importo com meu filho. Se as pessoas acham que sou uma fraude. O que acontece quando meu bebê nascer? Em que tipo de mundo eles vão crescer? Clara tocou em seu abraço suavemente. Limparemos seu nome, Amélia. Prometo que ela não vai ganhar. Mas Lisa era implacável. Naquela noite, uma entrevista foi ao ar na televisão. De trás das grades de sua cela, Lisa inclinou-se em direção à câmera com os olhos arregalados de falsa sinceridade. Eu só queria ajudar o David, disse ela suavemente. Mas Amélia, ela sempre foi ciumenta. Ela queria a fortuna de Davy para si. E quando isso não foi suficiente, ela encontrou outro homem rico para ter pena dela. Ela não é a vítima aqui. Ela é a vilã. Milhões assistiram. E assim como com isso começaram a surgir boatos na cidade. Dúvidas se infiltraram nas conversas. Amélia era mesmo a esposa inocente que todos pensavam que ela era? Ou ela era a mente brilhante que Lisa a pintou? Voltar na mansão, Amélia desligou a televisão com as mãos tremendo. Pela primeira vez desde que encontrou forças, ela sentiu que vacilava. E se as pessoas acreditarem nela? Ela sussurrou. Richard se aproximou com a voz firme. Então nós os faremos ver a verdade. E quando o fizermos, Lisa nunca se recuperará.
Mas como Richard jurou protegê-la, uma nova manchete surgiu. David havia escapado da custódia e não estava em lugar nenhum. A tempestade do lado de fora da mansão rugia como se ecoasse o caos dentro do coração de Amélia. As mentiras de Lisa estavam envenenando o público, e a fuga de David da custódia pairava sobre eles como uma sombra. Clara andava de um lado para o outro no escritório, seus olhos penetrantes examinando a sala para respostas. Precisamos de algo sólido, ela murmurou. Provas. Evidenciais que pode destruir David e Lisa de uma vez por todas. Amélia sentou-se na cadeira de couro exausta, mas determinado. Tem que haver alguma coisa, David. Ele sempre guardou segredos. Ele achava que ele era inteligente, mas eu o conheço. Ele esconde as coisas bem perto. Sua mão repousava protetoramente sobre a barriga, seus olhos cintilando com uma nova resolução. Se ele queria me apagar, então em algum lugar ele deixou a verdade para trás. Richard se inclinou encostado na mesa, com os braços cruzados. Onde ele o esconderia? Sua voz era calma, mas firme. A voz de um homem acostumado a navegar em tempestades. Amélia pensou bastante, vasculhando as memórias. Então a ficha caiu ela. O escritório. Ela sussurrou. Há um cofre escondido atrás da pintura do pai dele. Ele me disse que era só para documentos comerciais, mas ele nunca me deixou chegar perto. Os olhos de Clara se aguçaram. Então é aí que começamos. Juntos eles se moveram para a parede onde uma grande pintura a óleo do falecido David pai, pendurado. Richard levantou-o sem esforço, revelando um cofre de aço embutido na parede. Clara agachou-se para baixo, passando os dedos pelo teclado. Claro, está trancada. Você sabe o código? Amélia balançou a cabeça. Não, mas lembro dele usando datas, aniversários, datas comemorativas. Experimente nosso data do casamento. Clara digitou os números. O cofre apitou e piscou em vermelho. Incorreto. Richard entrou. O que sobre algo pessoal para ele? O ego dele não o deixa escolher nada relacionado a você. Os olhos de Amélia se arregalaram. O pai dele é aniversário. Clara tentou novamente. Desta vez o cofre abriu com um clique. A pesada porta se abriu para fora, e para dentro havia pilhas de documentos, pendrives e maços de dinheiro. Clara puxou uma pasta grossa e abriu-o sobre a mesa. Seus olhos se arregalaram. São transferências bancárias, contas no exterior. Pagamentos para Lisa, isso é tudo. Amélia se inclinou para a frente, examinando as páginas. Cada uma era um punhal de traição. Ele estava movimentando dinheiro há meses, tudo pelas minhas costas. Suas mãos tremiam, mas sua voz se tornou mais firme. Isso prova tudo. Ele e Lisa não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam construindo uma vida sobre a minha destruição. Richard pegou um pendrive. O que está aqui pode ser ainda mais poderoso, e-mails, gravações, qualquer coisa que não quisessem que o mundo visse. Clara assentiu, seu instinto de advogada aflorando. Com isso podemos destruir as mentiras de Lisa e acabar com o reinado de terror de Dave. Mas temos que ter cuidado. Se eles descobrirem que temos isso, eles não vão parar por nada para nos silenciar. Amélia fechou a pasta com as mãos trêmulas, seus olhos brilhando com uma nova descoberta força. Então não esperamos. Vamos a público. Mostramos a verdade ao mundo. Antes que Clara pudesse responder, um barulho repentino ecoou no corredor. Um rangido no assoalho de madeira. Richard Cabeça se ergueu bruscamente, seus instintos aguçados, e quando se viraram em direção à porta, uma sombra se moveu. David estava já dentro da mansão. O ar do escritório ficou gelado enquanto o rangido das tábuas do assoalho ecoava. Amélia congelou, seu coração batendo forte contra suas costelas. Richard instintivamente se moveu para a frente, seu corpo tornando-se um escudo, enquanto Clara apertava a pasta de evidências contundentes contra o peito. Das sombras, David entrou na luz, suas roupas estavam desgrenhadas, seu rosto pálido, mas contorcido de raiva. A arma que ele uma vez perdido estava de volta em sua mão, seu cano brilhando sob a lâmpada. Seus olhos injetados e selvagens cintilavam entre cada um deles como um predador escolhendo qual presa atacar primeiro. Bem, David zombou com a voz baixa e venenosa. Estamos vasculhando meu cofre, não é? É a minha vida que você está segurando. Suas mãos, meu futuro. Você realmente acha que pode tirar isso de mim? A respiração de Amélia ela foi pega, mas se manteve firme, apesar das pernas trêmulas. Essa não é a sua vida, David. É dinheiro roubado, mentiras, provas de tudo o que você e a Lisa fizeram comigo. O riso dele era oco, cruel. Roubado? Não, Amélia. Ganhei cada negócio, cada dólar, cada noite. Lisa e eu passamos a planejar.
Foi tudo pela liberdade. E você quer estragá-lo porque você não podia simplesmente desaparecer como deveria. A voz de Richard cortava como aço. Coloque-o abaixo a arma, David. Acabou. O olhar de David se voltou para ele, seus lábios se curvando em um sorriso amargo. Claro, o bilionário acha que pode aparecer e bancar o herói. Diga-me, Richard, como é resgatar uma mulher que nunca pertenceu a ninguém para você? Você acha que ela vai te amar por isso? Ou você está apenas colecionando mais um troféu? Richard não hesitou. Isso não é sobre mim. Isto é sobre Amélia. E seu tempo acabou. Por um momento, a tensão se estendeu como vidro prestes a se estilhaçar. Então a expressão de David escureceu. Seus olhos se fixaram em Clara, que estava segurando a pasta de evidências. Lentamente, deliberadamente, ele levantou a arma e apontou para a cabeça dela. Dê-me a pasta, ele sibilou. Agora ou eu dou um tiro na cabeça da sua irmã Amélia. Clara congelou, o peito subindo e descendo rapidamente. Mas ela não se mexeu. Você não vai vencer, David. Mesmo que, se você me matar, a verdade virá à tona. A voz de David se elevou, a loucura se infiltrando em cada palavra. Não tenho mais nada para dizer, perder. Você entende isso? Nada. Se eu cair, vou arrastar todos vocês comigo eu. Os joelhos de Amélia cederam. Ela se forçou a dar um passo à frente com a voz trêmula, mas firme. Não a machuque, David. Isso acaba comigo. Você me quer, não é? Então deixe a Clara fora disso. David inclinou a cabeça. Estudando-a, apertou a arma com mais força e, por um momento, pareceu que poderia ligá-la. Amélia. Mas então, com um movimento repentino e violento, ele investiu contra Clara, pressionando o aço frio contra sua têmpora. Clara engasgou, a pasta quase escorregando de suas mãos. Amélia gritou, surgindo para a frente. Mas Richard agarrou seu braço, segurando-a para trás. Os olhos de David ardiam de insanidade enquanto ele rosnava. Mais um passo e sua preciosa irmã morre. E assim que seu dedo se fechou no gatilho, a porta atrás dele se abriu com um clarão ofuscante de luzes vermelhas e azuis da polícia. O tribunal fervilhava de tensão. Repórteres se aglomeravam do lado de fora, suas câmeras piscando enquanto David era escoltado acorrentado pela entrada principal. Sua imagem antes polida era despedaçado. Seu terno pendia frouxamente em seu corpo, seus olhos escuros e fundos. Cada manchete gritava seu nome, rotulando-o de monstro. Mas Davy ainda se portava com arrogância, sorrindo para luzes piscantes como se ele fosse intocável. Dentro do tribunal, Amélia sentou-se com Clara e Richard ao lado dela. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e sua postura era firme, apesar do cansaço que persistia após o sofrimento. Sua mão repousava protetoramente sobre a barriga. Os sussurros da galeria a cercavam. Alguns simpáticos, outros envenenados pelas mentiras de Lisa. Amélia os ignorou. Hoje a verdade finalmente falar. Clara organizou as evidências, seus olhos afiados focados. A pasta do cofre secreto de David estava em uma mesa junto com o pendrive, agora carregado de e-mails e gravações condenatórias. Ela se inclinou para perto de Amélia. Temos o suficiente para enterrá-lo. Mantenham-se firmes. O juiz entrou e o julgamento começou. A promotoria expôs o caso. Tentativa de homicídio, conspiração, fraude e extorsão. Cada acusação era mais grave do que o anterior. Os jurados ouviram atentamente enquanto Clara, atuando como advogada de Amélia, apresentava os documentos, as transferências bancárias e até mesmo as imagens de vídeo capturadas pela câmera do vizinho, mostrando David com a arma. O advogado D. Não é a única evidência. Há mais. David congelou, virando a cabeça bruscamente em sua direção. Não, murmurou baixinho. Sua mão agarrou a borda da mesa como se estivesse se preparando para o impacto. Clara entregou um envelope lacrado ao promotor. No interior encontram-se documentos recuperados do cofre privado do arguido, transferências bancárias, cartas e documentos assinados. Acordos que ligam David e Lisa a contas fraudulentas no exterior. O promotor abriu o envelope, retirando folhas de papel cobertas de registros de transações e assinaturas. Contas foram usadas para desviar milhões dos fundos conjugais conjuntos, excluindo completamente a senhora Amélia Hale. Suspiros se encheram a sala. Os jurados se inclinaram para a frente, examinando os documentos exibidos na tela grande. Cada assinatura foi de David. Cada transferência era inegável. Amélia ficou imóvel, com a mão agarrando a barriga enquanto ouvia.
Por tanto tempo ela se sentiu impotente e ignorada. Mas ali diante do mundo a verdade estava finalmente brilhando. Richard sentou-se ao lado dela, sua presença firme a acalmando. Ele sussurrou baixinho. É isso. Ele não pode escapar disso. Mas Clara não tinha terminado. Ela acenou com a cabeça em direção ao promotor, que inseriu um pendrive no projetor do tribunal. E finalmente, disse ela com a voz cortante através do barulho, temos evidências em vídeo. A tela piscou e então exibiu imagens granuladas de segurança de garagem da mansão. David pôde ser visto abrindo o porta-malas do carro. Ele tirou o estojo preto da arma, sua movimentos bruscos e deliberados. Lisa estava ao lado dele, seu sorriso visível até mesmo através da baixa resolução. A voz de David ecoou pelos alto-falantes. Esta noite do lado de fora da mansão. Um tiro e acabou. A resposta de Lisa veio em seguida, arrepiante e clara. Faça isso, sem mais atrasos. O tribunal ficou em silêncio. O júri trocou olhares horrorizados. Até o rosto severo do juiz suavizou-se com desgosto. David se lançou em direção à tela com a voz embargada. Isso não é real. Estão me incriminando. Mas ninguém acreditou, ele mais. Suas palavras soaram vazias, desesperadas, quebradas. Clara ficou de pé, sua voz firme como um martelo batendo no último prego. A verdade está bem ali. Amélia nunca foi a manipuladora. Ela foi vítima de uma conspiração para acabar com sua vida. E agora todos podem ver isso. O juiz se inclinou para a frente com o martelo erguido. As evidências são contundentes, este tribunal irá. Mas antes que ele pudesse terminar, David pegou uma caneta da mesa e se lançou em direção a Amélia, gritando seu nome como uma maldição. O tribunal explodiu em pânico quando David se lançou para a frente, caneta na mão como um punhal. Amélia gritou. Richard saltou de seu assento e 2 policiais o abordaram David antes que pudesse alcançá-la. A caneta caiu no chão inofensiva, mas o estrago já estava feito. O júri ofegou, horrorizado com sua loucura, enquanto o juiz batia o martelo furiosamente. Ordem. Ordem. O juiz trovejou. Sr. David, seu comportamento selou seu destino. Mais uma explosão e eu terei você foi removido permanentemente deste tribunal. David lutou contra as veias salientes do pescoço do policial. Ela me arruinou. Ela destruiu tudo. E vocês todos ficam aí sentados acreditando nas mentiras dela. A voz dele saiu áspera e quebrada. Amélia segurou a barriga tremendo, mas o braço de Richard envolveu seus ombros protetoramente. Clara se inclinou perto, sussurrando. Está quase acabando. Ele está se enterrando. Mas então todos os olhos virou-se para Lisa. Ela estava sentada rigidamente no banco das testemunhas, com o rosto pálido como um lençol. Pela primeira vez sua confiança vacilou. Ela podia ver isso nos olhos do jurado. A maré havia virado. Se David caísse, ela iria com ele. Seu advogado se aproximou, sussurrando com urgência em seu ouvido. Os dedos de Lisa apertou o braço da cadeira, a mente a mil. Naquele momento ela fez sua escolha. Sobrevivência. Meritíssima, Lisa disse de repente, sua voz alta o suficiente para silenciar a sala. Eu preciso dizer a verdade. A cabeça de David se virou bruscamente em sua direção, seus olhos arregalados de traição. Não ouse! Ele gritou, lutando contra o aperto do oficial. Lisa o ignorou. Lágrimas brotaram em seus olhos, embora todos pudessem ver que estavam cuidadosamente criados. David me forçava a tudo. Ele me ameaçou. Disse que se eu não o ajudasse, ele me arruinaria. Eu estava apavorado. Sim, eu estava lá, mas nunca quis machucar Amélia. O tribunal engasgou. David rugiu com raiva. Mentirosa, você me implorou para fazer isso. Você planejou tudo comigo. Os lábios de Lisa tremeu enquanto olhava para o júri, com a voz embargada. Ele está tentando me arrastar para baixo com ele. Mas eu juro que estava manipulada. Amélia é a verdadeira vítima. Eu era fraco, mas nunca a quis morta. Os olhos de Clara se estreitaram. Ela se inclinou para Amélia. Ela está se voltando contra ele. Ela está sacrificando-o para se salvar. O promotor vê o momento. Senhorita Lisa, você está disposta a testemunhar totalmente contra David sob juramento? Lisa hesitou apenas um pouco. Segundo antes de assentir rapidamente. Sim, vou te contar tudo, cada detalhe do plano dele. Só por favor, entenda, eu estava com medo. O rosto de David se contorceu de horror. Sua cobra. Depois de tudo, você me trair. Sua voz se transformou em uma risada maníaca. Você acha que eles vão acreditar em você? Você acha que vai se afastar isto?
Ninguém me trai e sobrevive. O juiz bateu o martelo novamente. Chega! Os policiais retiraram o réu deste tribunal imediatamente. Enquanto David era arrastado, seus gritos ecoou pela câmara. Eu vou te matar, Lisa. Eu vou matar todos vocês. Lisa enterrou o rosto nas mãos, fingindo soluçar, mas o olhar penetrante de Clara não acreditou em sua atuação. Ela sussurrou para Richard. Ela não está confessando por culpa. Ela está se salvando e ainda é perigosa. E como o tribunal resolvida, Amélia sentiu um arrepio porque os olhos de Lisa se voltaram para ela com um sorriso tão pequeno que prometia esta batalha não estava terminado. O tribunal estava tenso na semana seguinte. Quando o julgamento chegou ao fim, repórteres lotaram cada assento disponível, suas canetas rabiscando furiosamente, câmeras prontas para capturar a queda do homem que já foi elogiado como um empresário de sucesso. David sentou-se acorrentado à mesa da defesa, com os olhos fundos e a postura outrora orgulhosa curvada em derrota. Lisa sentou-se no lado oposto, sua beleza esmaecida, seu sorriso desaparecido. Ela testemunhou contra ele, mas suas lágrimas já haviam secado, deixando para trás uma mulher exposta e desesperada. Amélia entrou silenciosamente com a mão apoiada na barriga, sua presença digna. Clara e Richard a flanqueava, firmando-a enquanto sussurro sondulou pela multidão. Apesar das mentiras, apesar da humilhação, ela manteve a cabeça erguida. Ela não era a mulher quebrada esposa. Ela era a sobrevivente. Todos estavam assistindo. O martelo do juiz trouxe silêncio. E só o tribunal analisou as provas apresentadas. Imagens de vídeo, registros financeiros, depoimentos e gravações, crimes cometidos pelo réu ou grave, tentativa de homicídio, conspiração, fraude e peculato. Sua voz era pesada com autoridade. Portanto, condenei David Hale à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Suspiros encheram a sala. O peito de Amélia subiu bruscamente, uma onda de alívio caindo sobre ela. Clara apertou sua mão, sussurrando. Está feito. Ele nunca mais poderá te machucar. Mas David não leve a frase em silêncio. Ele riu. Um som oco e amargo que ecoou contra as paredes de mármore. Pena perpétua? Você acha que isso importa para mim? Ela tirou tudo de mim. Seus olhos se fixaram em Amélia, veneno escorrendo de cada palavra. Aproveite sua pequena vitória. Amélia, porque quando ela se voltar contra você, e ela se voltará, você verá que eu fui o único que nunca te conheceu de verdade. Os policiais o arrastaram para longe, seus gritos sumindo na distância. Amélia expirou lentamente, fechando os olhos. Pela primeira vez em meses, as correntes do medo em volta do seu coração se afrouxaram, mas a batalha não havia terminado. O juiz voltou o olhar para Lisa. Para a senhorita Lisa Carter, seu envolvimento nesta conspiração é inegável. No entanto, devido à sua cooperação e testemunho, sua sentença será significativamente reduzida. Lisa sentou-se mais ereta com a esperança brilhando em seus olhos. O juiz continuou. Você cumprirá 10 anos de prisão. Seu maxilar se contraiu e sua máscara rachou pela primeira vez. 10 anos? Não era a liberdade que ela esperava. Não era a vida de luxo com que ela sonhava. Ela olhou para o outro lado da sala Amélia, com os olhos ardendo de inveja e raiva. Amélia encontrou seu olhar calmamente, não hesitava mais. Pela primeira vez, Lisa não tinha poder sobre ela. Quando a sessão foi encerrada, os repórteres cercaram Amélia perguntas incisivas. Como você se sente sabendo que seu marido foi condenado? Você acha que a punição de Lisa foi justa? O que vem a seguir para você? Amélia fez uma pausa e respondeu com firmeza. O que vem a seguir é a vida para mim e para o meu filho. Nós sobrevivemos. E agora viveremos. As câmeras dispararam freneticamente, capturando a imagem de uma mulher não mais quebrada, mas renascida. Enquanto Richard a guiava pela multidão, sua mão firme em sua ombro, Clara sussurrou com alívio. Finalmente acabou. Mas o olhar de Amélia permaneceu, inquieto no rosto de Lisa enquanto os guardas a deixaram ir. Porque mesmo atrás das grades da prisão, o sorriso frio de Lisa parecia prometo que esta história ainda não acabou. Semanas após o julgamento, a cidade fervilhava com uma história bem diferente. As manchetes não questionavam mais a inocência de Amélia. Elas celebravam sua sobrevivência. As revistas a chamavam de a mulher que renasceu das cinzas. Programas de entrevistas a convidavam para entrevistas, mas Amélia as recusava. Tudo. Ela não queria ser um espetáculo.
Ela queria Reton,